Olá a todos, me chamo Milena Prado, vou ser a professora de vocês sobre normas da Corregedoria Geral de Justiça no projeto Iniciativa Aprovação. Para você, aluno do curso de Direito Unisal Lorena, que tem o interesse em passar neste concurso de escrevente no ano de 2021. Então, você que tem o interesse de estudar para poder se preparar para fazer essa prova e ir bem buscando a aprovação, nós estruturamos este projeto, o qual eu faço parte, com muito orgulho. Agradeço desde já, inclusive, todos os indivíduos que compõem este projeto. Agradeço a coordenação do curso de Direito na pessoa mais especificamente do professor Bruno Creado e agradeço também a instituição como um todo, tá? Da Unisal Lorena, a Unisal como um todo também, de poder fazer parte desta iniciativa. Bem, nós daqui, desta matéria de normas da Corregedoria Geral de Justiça, nós iremos trabalhar com um conglomerado de normas específico, que são todos acumulados dentro do arquivo Normas da Corregedoria Geral de Justiça. E dentro deste arquivo nós temos dois provimentos, o provimento 50 de 1989 e 30 de 2013. E dentro dele nós temos vários capítulos. E dentro do seu edital concurseiro, você já deve ter analisado, ou eu sugiro que analise o edital para você ver o que você tem que estudar, o que vai ser cobrado para você, porque desde já eu já aproveito. Uma boa pessoa que vai prestar uma prova, ela precisa saber muito bem o seu edital e saber o que cai para ela, porque às vezes acontece isso, uma pessoa ela não lê o edital completo e começa a estudar, e depois, conforme vai passando, ela vai fazer a prova, ela fala assim, mas eu não lembro de ter estudado isso. Por quê? Porque às vezes focou o seu estudo em algo que não vai ser cobrado. Então isso é muito importante. Leia o seu edital, entenda quais matérias serão cobradas de você. Após isso, você começa um estudo bem específico daquilo que cai, tá? E na nossa matéria vai cair o quê? O tomo 1, basicamente, destes provimentos que eu mencionei. E é importante porque você estudando muito bem estes provimentos, você consegue ter uma margem boa de acertos que são obrigatórios para você ter uma boa colocação, uma boa nota. Por quê? A matéria de normas da Corregedoria Geral de Justiça detém 5 questões da sua prova. 5 questões é um número relevante para quem quer ter uma boa nota. Por quê? Essa é uma matéria que não é a mais complicada de todas. Ela é uma matéria basicamente tratando de lei seca. Então, você precisa ler essa lei. Por quê? Você indo bem, estudando bastante essa lei, você consegue acertar essas questões. E ter uma margem maior para poder errar algumas questões em matérias mais complexas que o seu concurso vai exigir de você. Então, estude muito bem essa parte da matéria, porque você basicamente vai estar lidando com o texto de lei. Então, você lendo muito bem, fazendo o estudo, tudo programado ali certinho, você consegue já garantir essa matéria. Então, você já tem 5 questões no seu bolso para continuar indo bem também, se Deus quiser, nas outras questões das outras matérias, ok? Então, tratem com carinho essa matéria, são 5 questões, 5 questões é importante sim para você, e ela é uma matéria mais tranquila, digamos assim. Então, já que ela envolve basicamente texto de lei, eu vou propor para vocês o seguinte. Nós vamos fazer uma análise conjunta do ato normativo não, digo, provimento, tá? Os provimentos que eu mencionei aqui. Juntos, nós iremos grifar e fazer comentários acerca dos artigos que eles indicaram no edital que podem ser objeto de questão, tá? Então, eu peço o seguinte, todos vocês, baixem o PDF que tem disponível gratuitamente na internet, que você pesquisa lá no Google, Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Vai aparecer provavelmente no primeiro link
o site do TJ São Paulo, e ali você já tem acesso ao documento em questão, já com os 2 provimentos certinhos e com o nome de normas da Corregedoria Geral de Justiça. E depois que você baixar, até o dia da sua prova, você precisa ler todas as disposições que aqui eu indiquei, todos os dispositivos. Então você vai analisar do tomo 1, o capítulo 2, seção 1, das subseções 1 e 2. Depois, capítulo 3, seções 1, 2, 5, 6 e 7. Vão fazendo dessa forma. Todos os que eu indiquei, todos que estão no edital, você precisa fazer uma leitura obrigatória até o dia da sua prova, porque é o que vai cair, é texto do que está lá, é basicamente ipsis literis do que está lá. Então, se você fez um bom estudo, você lembra, você vê na hora da questão, nossa, mas eu lembro certinho desse texto em um artigo específico que eu li. Você já sabe que aquela tem grande chance de ser a correta, se é o que está pedindo na questão a correta. Ou se for a errada, você vai analisar, nossa, eu nunca vi isso que está falando lá na lei. Então você já sabe qual é a errada. Entenderam? Então é uma matéria muito importante para vocês. Então vamos começar? Eu vou arrumar aqui para vocês o PDF, peço licença, tá? Aqui. Então, já que nós estamos lidando com um estudo de edital, porque o estudo inteligente é um estudo voltado para o edital do seu concurso. Então, o primeiro indicado na matéria em questão é o capítulo 2. Então, vamos ler juntos aqui, tá? Ele vai tratar da função correcional. Então, quando você estiver estudando, uma dica, já leia o nome do capítulo, porque ele já te dá uma ideia do que vai tratar. Então, você passa a entender, tá, então primeiro eu tenho a função da correção, aí depois eu vou ver os tipos de procedimento de correção, depois eu vou ver o que o servidor pode fazer. Então, você vai crescendo no estudo dos capítulos, mas lembrando dos temas. E lembrando dos temas, você consegue ter um conhecimento global da matéria. Então, façam isso, tá? Então, vamos lá. Seção 1. Das atribuições. Artigo 5º. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, bem como na fiscalização da Polícia Judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relações aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário e é exercida no Estado de São Paulo pelo Corregedor-Geral de Justiça e, nos limites de suas atribuições, pelos juízes de primeiro grau. Então, o que entendemos já no caput do artigo 5º? O que é a função correcional? Por que eu preciso de uma realização de correição? Por que eu preciso estabelecer essa função para determinadas pessoas que nós indicamos aqui? Para quê? Justamente para você verificar, orientar, reorganizar e fiscalizar o serviço público na parte que dizemos acerca do judiciário, poder judiciário. Então, nós não temos somente questão à comarca, questão aos fóruns que o pessoal fala, né? Não vamos analisar somente estas. Vamos analisar também a polícia judiciária, os estabelecimentos prisionais, porque eles estão ligados com o poder judiciário. Então, nós precisamos ter uma noção de que está tudo funcionando bem, o serviço público está sendo prestado da forma correta, mas a questão da correição é quando ocorre alguma irregularidade em um desses locais, em um desses espaços do poder judiciário, digamos assim. Então, vamos supor que nós temos uma problemática em uma comarca específica em que determinado setor não está agindo de forma proveitosa para o serviço público, nós temos uma irregularidade. A função correcional vai tratar de analisar essa situação e ver o que pode ser feito para acabar aquela situação que está tendo resultados negativos. E quem vai exercer essa função correcional?
em primeira instância, digamos assim, de forma localizada, de forma a analisar a parte ali específica, porque quem vai ter contato direto vai ser o juiz. Então, vai ser o juiz de primeiro grau. Quem primeiro analisa ali vai ser o juiz de primeiro grau. No entanto, em questões mais amplas, em questão de correição que envolve partes um pouco mais complexas, digamos assim, que envolva uma maior especificidade, questão de análise do corregedor, vai ir para o Corregedor Geral de Justiça, tá? Então, digamos, fazer um paralelo. O juiz de primeiro grau vai analisar em primeira instância. E segunda instância, digamos assim, seria o Corregedor Geral de Justiça, que vai exercer essa função correcional, tá? Então, eles precisam ter essa análise de quando ocorre alguma coisa irregular, alguma coisa que está dando problema no serviço público do Poder Judiciário, de analisar o que deve ser feito, como eu reorganizo, organizo, fiscalizo e resolva essa situação. Então, vamos continuar a leitura do artigo 1º. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionadas as infrações, após regular procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de apurações civis e criminais. Então, notem que essa função correcional envolve o quê? O que essa pessoa que tem o poder de exercer função correcional pode fazer para sanar aquela situação? No caso, vamos tratar aqui com o juiz de primeiro grau. O que ele pode fazer para resolver? Ele pode dar ordens, tudo em questão administrativa, ok? Então, nós podemos ter também procedimentos administrativos para poder aferir a devida sanção à pessoa que é servidor público. Então, nós temos o procedimento administrativo disciplinar, mas sempre trazendo o entendimento de que, independentemente do procedimento administrativo, independentemente da instância administrativa, digamos assim, de análise da função correcional, poderá haver sim ainda responsabilizações eventuais no âmbito civil e penal. Civil e criminal aqui no texto de lei, entenderam? Então, vamos supor que só porque houve um procedimento administrativo disciplinar que envolve de repente a ocorrência de um crime sendo praticado no meio de serviço público. Se essa pessoa é entendida como inocente, ou então não existem provas suficientes no âmbito administrativo, nada impede que na área, de repente, de uma ação penal seja diferente. Não que a questão administrativa não possa inferir situações importantes para a ação penal, mas não é porque eu tenho uma ação penal que eu não posso ter um procedimento administrativo. E não é porque eu tenho um procedimento administrativo que eu não posso analisar questões de âmbito penal e civil, entenderam? Então, administrativo por quê? Em média, nós estamos tratando questões de irregularidades administrativas. Nós não presumimos, já que há um crime, ou então há um dano moral, de repente, a ser ressarcido, a ser pago naquela situação. Mas um não exclui o outro, então eu posso ter essas análises, tá? Vamos continuar. Parágrafo 2º. As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça para revisão hierárquica. Parágrafo 3º. Consultas sobre aplicação ou interpretação destas normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente, que, a requerimento do interessado ou de ofício, se houver dúvida fundada devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria Geral de Justiça. Então, o que nós conseguimos depreender destes parágrafos sendo lidos em conjunto? Se eu tenho uma problemática e o juiz analisou e identificou a situação,
ele tem dúvidas acerca de alguma questão a ser aplicada ou acerca de alguma norma que envolve o serviço público ali, aquela situação específica, ele vai encaminhar para o Corregedor Geral de Justiça. Então, é o que eu basicamente comentei com vocês no CAPT. Nós temos uma análise especializada e específica ali na primeira instância, mas se houver alguma situação maior, se eu tiver alguma dúvida, ou se o juiz precisar realmente sanar essa questão de forma mais ampla, vai ser encaminhado para o Corregedor Geral de Justiça, tá? Então, vamos continuar a leitura aqui. Passamos um tema já. Vamos agora para a subseção 1. Vou fechar isso aqui. Abrir o antivírus aqui. Aí agora nós temos da Corregedoria Permanente e das correições ordinárias, extraordinárias e visitas correcionais. Então, quando nós falamos da função correcional lá em cima, nós sabemos que essa função vai ser exercida em algum período específico. E esses períodos que nós estamos comentando, trata-se da Corregedoria Permanente e dos tipos de correções que serão realizadas, no caso, ordinárias, extraordinárias e visitas correcionais. Vamos fazer a leitura. E aqui a parte é bem fácil de entender. Então, vou fazer a leitura. Caso surja alguma dúvida, por favor, encaminhem um e-mail para mim. Eu já vou indicar agora, mas eu vou voltar a comentar no final do vídeo, que é o meu e-mail. O meu e-mail é profamilenaprado@outlook.com. Então, se tiver alguma dúvida, vocês podem encaminhar para mim uma mensagem, mas essa parte ela é fácil de ser compreendida, assim, é questão de leitura mesmo. Então, vamos lá. Artigo 6º. A função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correições ordinárias ou extraordinárias e visitas correcionais. Parágrafo 1º. A correição ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo essas normas e leis de organização judiciária. Parágrafo 2º. A correição extraordinária consiste em fiscalização excepcional. Então, nós já dizemos, né? Correição extraordinária. É o quê? Excepcional. Realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio. E poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional. E nós temos o parágrafo 3º também, a visita correcional, que consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade, do saneamento de irregularidades constatadas em correições, ou ao exame de algum aspecto da regularidade ou da continuidade dos serviços e atos praticados. Aqui, ó. Verificação de regularidade de funcionamento da unidade. Saneamento. Então, digamos que a correição extraordinária é a mais diferente que nós temos aqui, porque ela não tem um aviso prévio, ela não pode ser a qualquer momento, e ela pode analisar tanto questões gerais quanto questões específicas. E nós temos esses 3 tipos, tá? De correição ordinária, é o que geralmente ocorre mais, correição ordinária. E depois nós temos a extraordinária e a visita correcional. Parágrafo 4º agora. As atas das correições e visitas serão encaminhadas à Corregedoria Geral de Justiça, nos prazos que seguem. Então, nós temos alguns prazos aqui. Então, se atentem para esses incisos, porque vai que o seu examinador tenta assim, eu vou ser malvado, vou procurar cobrar datas não, né? Prazos dos concorrentes. Então, você dá uma lidinha aqui, você vai lembrar que a correição ordinária até 60 dias após realizada. E a correição extraordinária ou visita correcional até 15 dias após realizada para encaminhar, tá, as atas da correição. Então, o que são as atas da correição?
Depois que é feita a análise, a correção lá no local que precisa ser averiguado, das pessoas que precisam ser ouvidas para ver qual que é a problemática que está tendo, serão realizadas atas, que praticamente é um documento escrito que vai estar constando tudo que foi verificado ali naquela situação, naquele ambiente, e será encaminhado para o Corregedor-Geral de Justiça. Então, o juiz, vamos supor, analisou um problema no setor da comarca. Então, ele vai fazer uma ata, ele vai indicar todas as questões que precisam ser organizadas, reorganizadas, as ideias, e vai encaminhar para o corregedor. E nós temos essas datas específicas aqui embaixo. Datas não, prazos, tá? Prazos até 60 dias ou até 15 dias. Lembrem o seguinte, porque a correção ordinária que eu tô vendo aqui é a única que tem 60 dias. Então lembre assim, correção ordinária, 60 dias. Extraordinário, outro, que é a visita correcional, 15 dias, que é o que sobrou. Então guardem primeiro a ordinária, que o resto vai ser 15 dias, certo? Parágrafo 5º. A Corregedoria Geral da Justiça implementará gradativamente a correição virtual, com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à sua disciplina. Por quê? Isso aqui eu acho que pode ser que cobre. Vai que, né? Porque toda essa questão que agora é tudo virtual é tendência, digamos assim. Tá tudo caindo, questão de virtualização. Então, tá tudo virtual, existe poucos autos, inclusive físicos também. Quando eu falo autos, é questão dos fóruns, mas nós temos outros lugares também, como o estabelecimento prisional. Mas tudo acontece com a tecnologia hoje em dia, e o futuro é cada vez mais isso. Então, é interessante essa questão, porque às vezes a gente imagina que o documento pode ser o papel escrito, né, na caneta, mas hoje em dia é tudo digitalizado no Word mesmo, encaminha bem mais fácil, não precisa mandar entregar por correio para entregar lá a carta com tudo certinho, não precisa, vai por e-mail e as coisas já são resolvidas mais rápido, ainda mais na parte da correição. Então isso acontece, tá? Nós temos a correição virtual. Artigo 7º. A corregedoria permanente será exercida pelo juiz a que a normatividade correcional cometer tal atribuição. Parágrafo 1º. O Corregedor-Geral de Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do corregedor permanente. Parágrafo 2º. Se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior. Então, aqui nós temos uma questão burocrática, basicamente, de como será nomeado o Corregedor-Geral de Justiça, tá? Então, isso aqui é uma questão burocrática, acho que é questão de leitura mesmo. Vamos aqui. Artigo 8º. O juiz corregedor permanente efetuará, uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro, correição ordinária, porque é o que eu falei, lembra? É a mais comum da gente ver acontecendo. Em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, lavrando-se o correspondente termo no livro próprio. Parágrafo 1º. A correição ordinária será anunciada por edital, afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônica, com pelo menos 15 dias de antecedência, bem como comunicada à Ordem dos Advogados do Brasil, da respectiva subseção. Então, quando a gente vai ter uma correção, ela vai ter uma notificação prévia, ela vai ser avisada para as pessoas que são interessadas nessa questão. Então, os advogados, os promotores, as partes, todos os servidores terão, né, conhecimento que haverá essa correição. E é interessante aqui que no artigo 8º também ela já é indicada, né, que a correição ordinária ela vai acontecer uma vez por ano. Então, não é algo distante. Toda vez, uma vez por ano, vai ter uma correição, pelo menos, que é a ordinária, que é, digamos assim, para verificar, tá tudo ok, nós temos irregularidades para ser sanadas, é o que geralmente sempre tem. E ocorre no mês de dezembro, tá? Vamos continuar aqui. Parágrafo 2º. O juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão
de correição disponibilizado pela Corregedoria Geral de Justiça. Vamos avançar um pouquinho. Daí, ó, eu preciso dar o máximo de conteúdo para vocês em uma aula que vai durar em média 1 hora. Então, não tem como eu passar tudo para vocês, tá? Mas eu peço o favor de vocês fazerem a leitura atenta de cada um dos dispositivos, dos capítulos, tá? Que eles podem ser cobrados de você. Então, nós vamos analisar a maioria deles aqui, mas ainda vão faltar algumas coisas, então eu vou me pautar nas coisas principais. E uma delas, algumas delas inclusive, que foram objeto das provas anteriores. Então nós vamos ver. Eu vou avançar um pouquinho com vocês. Eu peço licença para rolar um pouquinho, porque nós temos muitos artigos. Então aqui nós temos, por último aqui, digamos assim, nós temos todo esse capítulo acerca da função correcional. E aqui nós temos, ó, a sistemática prevista no artigo 3º do 13, não desobriga a visita mensal, as cadeias públicas. Então nós temos toda essa sistemática aqui, tá? Das visitas correcionais, como será feita a ata, coisas mais burocráticas. Então vocês podem dar uma lidinha em casa. Agora vamos para a subseção 2. Das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Artigo 5º. Artigo 15. Beber uma aguinha aqui, falando demais. Falo 15 com o 5º. Vamos lá. As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais tramitarão no formato digital e serão instaurados e processados pelos juízes corregedores permanentes, a que na atualidade do procedimento estiverem subordinados os servidores de que trata o artigo 1º do provimento tal. Então aqui nós temos as formas, né, de que poderá haver a correição, a função correcional ali. Então nós temos a apuração preliminar, depois nós temos a sindicância e depois nós temos a possibilidade de processo administrativo. Aqui nos incisos nós vamos analisar em específico cada um deles. Então aqui nós temos a apuração preliminar. É quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Então aqui nós temos a fase mais embrionária, digamos assim, da função correcional, porque nós temos uma situação estranha, anômala, sabemos que tem alguma coisa errada ali, não está tudo tão certinho, podia estar melhor. Então nós vamos fazer uma apuração preliminar, vamos analisar ali como que a gente pode solucionar essa situação, vamos verificar o que acontece. Mas essa situação, ela não vai ter autoria, geralmente, ou ela não está suficientemente caracterizada, essa infração. Então, quase que deu um problema ali, mas por sorte não aconteceu. Vamos averiguar um pouquinho acerca da regularidade da situação, se está tudo certo? Apuração preliminar, tá? Aí, ao final, poderá ser arquivada ou ensejar a instauração de sindicância ou um processo processo administrativo. Então, é o que eu disse. É o momento inicial ali da situação, que pode ter alguma irregularidade. Então, se acontece alguma coisa mais desenvolvida, digamos assim, de irregularidade que precisa ser analisada no serviço público, quando eu digo irregularidade é por fins didáticos, tá? Porque pode ser uma questão burocrática, pode ser um problema, por exemplo, nós temos muitos problemas assim, questão de administrativo, questão de lidar mesmo com processos, questões de sistema, então pode ser isso, tá? Então apuração preliminar, coisa inicial, mas pode ensejar a sindicância ou processo administrativo. Então nós temos depois a sindicância. Sindicância, quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Então, são questões mais sérias. Envolve uma falta disciplinar no serviço público. Então, não é qualquer situação. Sindicância é uma situação um pouco mais grave, digamos assim. E nós temos o processo administrativo também, que é quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão ou dispensa. Demissão ou dispensa a bem do serviço público e cassação de aposentadoria.
Então, o processo administrativo já é uma situação mais avançada. Então, eu tenho autoria, eu sei qual é a infração cometida e é uma infração grave. Grave, analisando aqui, porque nós temos a sindicância, mas não é igual ao processo administrativo, percebem? É um pouco pior, porque vocês vejam, temos até a possibilidade de cassação de aposentadoria. Aposentadoria é uma coisa muito importante, né? Muito interessante para todo mundo, né? Todo mundo quer aposentar. Então, você imagina o servidor público se ele não quer. Então, quando envolve processo administrativo, ele pode perder isso. Então, é algo mais grave. Então, para vocês lembrarem um pouco mais, lembrem disso, apuração preliminar. Começou ali, não sei direito o que é, algo menos grave de primeira análise. Nós temos a sindicância, mais ou menos. E o processo administrativo é uma situação mais grave que está sendo analisada, entendeu? Vamos entender dessa forma mais simplificada? Porque daí quando você chegar nas questões, você consegue tentar lembrar dessa questão mais simplificada, e facilitar a sua vida ali, por exemplo, excluindo alternativas. Se você excluir alternativas, você já facilita a possibilidade de você acertar a sua questão, tá? Eu vou avançar um pouquinho aqui com vocês, tá? E agora nós vamos ler o artigo 16. Nós temos os parágrafos, então, por favor, façam a leitura, tá? Artigo 16. Os juízes corregedores permanentes comunicarão à Corregedoria Geral da Justiça a instauração, a decisão final e as medidas cautelares impostas ou revogadas em qualquer procedimento administrativo de natureza disciplinar, por meio de mensagem eletrônica. Então, de novo que eu venho comentando, eletrônico é a tendência, é o agora e é o futuro também, tá? Coisa física ficou para trás, velharia, praticamente. Com informação do número do processo para processamento pela diretoria de corregedoria, do expediente de acompanhamento das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Então, é uma questão burocrática que tem que ter no serviço público. Parágrafo único. Qualquer decisão em apuração preliminar, sindicância ou processo administrativo que afete a folha funcional do servidor, como afastamento e punições aplicadas ou cumpridas, será informada à secretaria competente da área de recursos humanos. Então, é como se fosse uma grande empresa, né? Eu tenho uma situação irregular, eu tenho uma pessoa específica que está, ou pessoas específicas, né, que estão gerando aquela questão problemática, então nós vamos levar para o RH toda essa documentação que foi feita e a decisão também, tá? Artigo 16A. Havendo alteração do posto de trabalho dos servidores a que se refere o artigo 15, com procedimento disciplinar digital em curso, este será redistribuído ao juiz corregedor respectivo, observadas as seguintes regras. Então, aqui ó, tem algumas regras, mas eu não acredito que seja cobrada, tá? Se for cobrada, por favor, façam a leitura, tá? Não custa nada, não posso falar, né? Dá certeza que não vai cair, mas por ser algo mais burocrático, assim, bem mais específico, eu acho muita maldade cobrar de vocês, mas vamos continuar aqui com outros artigos. Artigo 17. Eventuais recursos serão interpostos eletronicamente. Então, de novo aqui, ó. Eletronicamente. E após mantida a decisão, ou reformado parcialmente, emitida a Corregedoria Geral de Justiça. Perfeito. E sem prejuízo da atribuição ao juiz corregedor permanente, o Corregedor Geral de Justiça poderá aplicar originariamente as sanções cabíveis, enquanto não prescrita a infração, reexaminar de ofício ou mediante provocação decisões absolutórias ou de arquivamento. Então, nada impede, por exemplo, o juiz corregedor entendeu que não há infração a ser punida. E o corregedor depois analisa, eu acho que tem sim. Pode sim o corregedor aplicar a sanção, entendendo que é uma situação punível. E então nós temos aqui a situação que um não é necessariamente vinculado à decisão do outro. Então o juiz de primeira instância não precisa estar 100% de acordo com o que o Corregedor Geral de Justiça eventualmente depois entenda a questão daquela irregularidade, entendeu?
E é basicamente esse o entendimento no artigo 18. Então, ele é bem simplesinho de entender. Agora eu vou passar um pouquinho com vocês, tá? Nós temos várias sessões, tá, desse capítulo, mas nós temos que avançar. Precisamos mesmo. Então, eu tenho um tempo específico com vocês. Então, deixa eu ver aqui rapidinho. Ainda temos tempo. Vamos lá. Agora, dos ofícios de justiça em geral. O que é ofício de justiça em geral, professora Milena? O ofício de justiça é basicamente aonde o escrevente, o técnico judiciário também, vai atuar. Que ali o pessoal fala que é a secretaria, né? Ali na comarca, que o pessoal mais entende que a gente fala aqui, ofício de justiça, tá? É o nome técnico dado aqui pelo provimento. Então vamos para a seção 1. Artigo 26. As disposições desse capítulo têm caráter geral, tá? Artigo 27. Os servidores da justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo, mediante garantido lugar privilegiado em filas, distribuição de senha com numeração adequada ao atendimento, alocação de espaço para atendimento exclusivo do balcão, ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades existentes, assegure a prioridade. Então, por que eu preciso ter essa prioridade, essa priorização de alguns grupos de pessoas no serviço público, no ambiente de atendimento, né, que é o ofício de justiça, que como a gente viu? Justamente porque a gente precisa dar uma atenção mais especial a essas pessoas, né? Nós temos, inclusive, princípios constitucionais que pautam essa necessidade, porque nós temos o direito à igualdade, né? Mas a igualdade, ela não é mais correta, nós temos a questão da equidade. Então, nós precisamos dar atendimento prioritário, ou seja, diferenciado a essas pessoas com base na equidade, ou seja, tratar os desiguais de formas desiguais perante as pessoas que são as gerais, digamos assim, não são aquele grupo específico. Então, as pessoas que precisam de uma maior atenção precisam ter uma maior prioridade para, assim, elas terem um cuidado igual, né, para elas, porque, vejam aqui, tem também a questão da defesa da pessoa com deficiência, a defesa das pessoas, das crianças também, né, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são esses grupos, digamos, mais vulneráveis, que precisam de atendimento mais antecipado, digamos assim, precisam ter prioridade no serviço público, tá? Aí nós temos o artigo 27A também. A prioridade de que trata o artigo 27 se aplica às advogadas públicas e privadas, promotoras e procuradoras do Ministério Público, crianças de colo, enfim. Vocês notam que não são somente as pessoas de população geral que vão lá buscar o serviço. Também nós temos aplicação para os servidores públicos. Nós temos para as advogadas, que têm o direito também, pessoas do Ministério Público, da AGU também, eventualmente. Não, toda a população que estiver dentro desse grupo de prioridade precisam ter atendimento exclusivo no balcão, precisa ter um atendimento antecipado. Nós temos também a questão de distribuir os números, né, para você ser atendido antes, então precisa ter essa garantia também, tá? Então isso é interessante também para o seu concurso. Nós temos também a seção 2, que eu peço que todos leiam também, tá? Mas vamos avançar um pouquinho, gente. Temos pouco tempo para tratar de muita coisa. Descer. Vocês podem ver que é o PDF grande. Então, façam como eu aqui. Vocês peguem o arquivo, indiquem, anotem, né, todos os artigos que precisam ser analisados, estudados por vocês, e grifem, tá? Que eu grifei de verdinho para vocês analisarem comigo. Mas não busquem ler muitas coisas fora do que o edital precisa de você. O edital indica capítulo tal, tal, tal. Leia aquele capítulo. Se você tiver tempo de ler os outros capítulos, joia, muito legal, porque você está conhecendo a sua função como escrevente futuramente, todo o sistema mesmo, que envolve
a justiça, né, a questão do poder judiciário. Você está entendendo coisas administrativas importantes. Mas para o seu concurso, paute-se pelo edital. Volto a dizer. Lembre que você está sendo testado e você tem concorrentes. Então, quanto mais você dominar aquilo que é o conteúdo programático, digamos assim, do seu concurso, mais chance de você acertar e arrebentar. Aí depois outras coisas que você for estudando, analisando, deixa para depois. Você vai passar, aí você precisa saber para a questão do dia a dia. Então, estude posteriormente. No momento, treine para aquilo ali que você precisa, tá? Vamos para a seção 5, que é o Sistema Informatizado Oficial. Porque, como eu disse, tudo agora é informatizado. E nós temos o Sistema Informatizado Oficial. Então, é interessante, talvez, cair no concurso de vocês essa questão. Porque até pouco tempo atrás não existia um Sistema Informatizado Oficial. Se existia, era algo muito pouco desenvolvido. E hoje em dia já está sendo algo melhor, tá? Então, vamos analisar juntos. Nós temos a subseção 1, que vai trazer disposições gerais. Então, aqui nós temos algumas situações de o quê? Procedimentos de registro e documentação, realização diretamente no sistema informatizado oficial ou em livros e classificadores. Então, nós temos primeiro uma situação de priorizar a informatização. O que é de papel, o que é caneta, fica para depois, de lado, se não extinto, porque primeiro nós temos que registrar na área informatizada. É até obrigatório, até em algumas situações, porque, por exemplo, o tribunal, a corregedoria não aceita físico, então você tem que digitalizar o papel, tudo digital, tá? O artigo 47 também traz alguma situação que, por exemplo, o servidor dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado oficial. Então, isso é muito importante, porque sempre tem que estar tendo uma atualização do conhecimento do servidor público, você, futuro escrevente, para as tecnologias que envolvem o seu trabalho. Então, no serviço público, nós vemos vários sistemas eletrônicos que você precisa lidar. E nem sempre existe essa capacitação, entendeu? Então, você precisa sempre buscar o estudo dessas tecnologias, tá? Porque quando eles lançam um sistema para você trabalhar novo, então questão digital, eles vão cobrar de você. E você precisa saber, querendo ou não, você tá naquele serviço, você precisa se atualizar, tá? Você não pode ficar para trás, digamos assim. Você tem que ir se reinventando e aprendendo as novas tecnologias. Tudo em prol a um bom serviço público prestado, mais ágil, mais econômico, entre outras questões que envolvem sim o serviço público para a população em geral, inclusive também, porque isso traz sim efeitos para a população. Um bom serviço público digitalizado geralmente tende a ser mais barato, né? Então, tem essa questão. E aqui tem a questão do SARG, mas vamos passar. Temos a subseção 2, vocês precisam ler também, tá no seu edital, tá? Vamos passar um pouquinho. Aqui tem algo que é interessante para mim. O artigo 54, tá? Aqui, ó. Sistema informatizado que a gente comentou. O que tem que constar no sistema informatizado? Nos processos cíveis de família e sucessões da Fazenda Pública e da Infância e Juventude, tá? Nós precisamos ter isso aqui. Então, número, nome, qualificação, autor, réu, natureza do feito. Tá. Processos criminais, júri, juizado especial criminal. Número de processo, nome, qualificação do réu, data do fato, data de recebimento de rejeição de denúncia, teor do pronunciamento judicial. Então, olha que isso aqui é interessante pra gente. Teor, inteiro teor, ó, não é só teor. Inteiro teor do pronunciamento judicial. Despacho, decisão, sentença e acórdão. Recursos. E isso é igual aqui embaixo, tá? E nós temos execução criminal. E também cartas precatórias. Então, esse sistema informatizado vai ser onde você vai estar disponibilizando informações de extrema importância para as partes do processo.
Para as pessoas que precisam ter acesso àquele processo civil, vamos pegar o primeiro inciso aqui. Ela precisa saber quando que a pessoa contrária da parte dela, da ação, né, da lide, se ela contestou, se existe citação, se o juiz já despachou alguma coisa, se o juiz proferiu uma sentença já. Então, tudo isso precisa estar especificado no sistema informatizado, tá? Não é qualquer tipo de informação genérica que vai suprir essa necessidade. Você precisa de informações mínimas, sim, mas são informações que trazem detalhes bastantes acerca daquilo que está sendo discutido, desse processo civil, de família e sucessão, dos processos criminais, principalmente, bem importante. Então, nós temos essas situações aqui. Então, vocês vão ler e vão ver, tem o nome da parte, qualificação, número do processo, que todos os processos receberão um número específico para a situação deles, tá? Para ser identificado. Natureza do feito, então o que vai ser uma ação? Uma uso capião? Vai ser uma ação penal pública? Toda essa questão precisa estar ordenado. Então, qual crime que é? Extorsão. Qual situação que é? Precisa estar indicado, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Temos o parágrafo primeiro. Vamos ler primeiro. Todos os litisconsortes, intervenientes e terceiros interessados, bem como seus respectivos representantes, serão cadastrados. Então, todos que estão diretamente envolvidos na causa, na ação, isso eu digo na questão dos processos mesmo, tá? Precisam estar indicados no sistema, porque eles vão ser atingidos, hora ou outra, pela decisão que for proferida pelo juiz. E você, como escrevente, precisa garantir que isso está devidamente registrado no sistema informatizado, tá? Agora nós temos também o parágrafo 2º, muito interessante, porque vocês vão ver comigo aqui o seguinte: não será admitida a exclusão de parte no processo, procedendo-se à sua baixa quando necessário. Então, aqui tem uma diferença burocrática de quando você estiver sendo escrevente, você tem algumas funções dentro de programas que envolvem o sistema informatizado. E nós temos a exclusão e a baixa, que eles são diferentes, sim, tá? Mas notem que nesse parágrafo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em geral, entende que não é admitida a exclusão de parte no processo. Mas sim a baixa. A baixa no sistema dela é ok. Agora, a exclusão, não. E por que eu grifei com vocês? Porque vejam aqui comigo. Eu vou abrir meu slide de novo. Olha aqui. Prova do concurso de 2018 de escrevente. Vejam comigo aqui. Olha a questão, vamos ler junto. Nos termos das normas da Corregedoria Geral de Justiça, no que tange ao sistema informatizado oficial, assinale a alternativa correta. A. Nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos se realizar-se-ão pelo sistema informatizado oficial, sendo facultada a elaboração de fichas materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados, para auxiliar no controle de trâmite processual. Então aqui a gente já analisa o quê? Facultado é faculdade do escrevente registrar no sistema informatizado as informações que são necessárias? Não. Não, elas são obrigatórias, tá? B, que a nossa resposta é o texto da lei que eu comentei com vocês. Não será admitida exclusão de parte no processo, procedendo-se à sua baixa quando necessário. Então, vocês percebem? É uma questão de texto de lei, pura lei. Então, se você tivesse lido este artigo em específico, ó, o artigo 54, você ia entender que o teor da B é certinho o que estava na lei. Então, você já ia conseguir marcar essa, cravar e acertar como correta. Porque as outras, elas podem parecer certas em algum momento, mas tem alguma coisa pequena que tira o teor do artigo 54, que é o correto.
Então, nas questões também da nossa matéria da norma da Corregedoria Geral de Justiça, ele vai indicar quanto ao sistema informatizado oficial, quanto ao ofício de justiça. Você vai lembrar dos títulos, entendeu? Então, lembra daquilo que eu comentei. Leia os capítulos, mas leia também os títulos. Eles são importantes para você, tá? Vamos voltar para o nosso PDF. Vamos ver aqui. Certinho. Vamos acelerar um pouquinho agora, que eu ainda quero ver mais coisas com vocês. Aqui nós temos ofício de justiça, então vocês precisam ler a seção 6. Todos esses artigos aqui. Sem desculpa, você tá prestando um concurso. Olha o meu cachorrinho latindo, gente. Só um momentinho. Então, pessoal, voltando aqui, peço perdão pelo meu cachorrinho, ele latiu no fundo, mas vamos voltar para o que interessa. É o seu vídeo da matéria de normas gerais da Corregedoria Geral de Justiça e voltado para a sua prova de escrevente. Nós vamos analisar a seção 7, da escrituração. É um ato que você, futuro escrevente, irá praticar, que é a escrituração. Vamos começar pelo artigo 80. O artigo 80 fala o seguinte: na lavratura de atos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões ou traslados, que constarão de livros, autos de processo ou papéis avulsos, excluídas as autuações e capas, serão observados os seguintes requisitos: papel utilizado terá fundo inteiramente branco ou ser reciclado, salvo disposições expressas em contrário. A escrituração será sempre feita em vernáculo, preferencialmente por meio eletrônico, com tinta preta ou azul, indelével, digo. Inciso 3. Os números serão expressos em algarismos e por extenso. Inciso 4. Quarto. Os espaços em branco e não aproveitados nos livros e autos de processo serão inutilizados. Tá? Não posso ter rasuras ali, desenhos, florzinhas nos espaços brancos, tá? Não é uma regra aceitada, não é uma ação, digo, aceitada. Tem que seguir a questão do espaço em branco, não aproveitado. E inciso 5º, as assinaturas deverão ser colhidas imediatamente após a lavratura do ato ou termo, identificadas com o nome por extenso do signatário. Questões burocráticas, né? Questão da lavratura dos atos, das certidões que vocês realizarão na função de vocês, que você pode juntar nos autos do processo, ou então você vai indicar num livro da secretaria ou do local que você está trabalhando acerca de eventual carga que você fez, tá? Então, uma manifestação que foi feita no cartório de uma das partes, por exemplo, o advogado veio e quis se manifestar ali, ou então você andando ali com os autos, o pessoal fala andando com os autos, né, mas é você tramitar o auto, né, você vai dar prosseguimento ao processo que tá ali com você, materializado em papel ou no computador, eu digo. Você precisa ter esses cuidados burocráticos, tá? E isso no artigo 81 também nós temos, que é quanto à escrituração. Então, a escrituração é como você vai escrever mesmo as certidões, como você vai cuidar do seu processo, cuidar das certidões, tudo referente a quando você vai escrever algo, você vai certificar algo, tá? Artigo 82 também é interessante, porque ela vai trazer vedações quanto à escrituração. Então, inciso 1. A utilização de borracha ou raspagem por outro meio mecânico, bem como a uso corretivo, detergente ou outro meio químico de correção. Então, errou? Passa um traço. Acho melhor. A assinatura de atos ou termos em branco total ou parcialmente. Inciso 3º. A utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, excetuando-se as formas consagradas pelo vocabulário ortográfico de língua portuguesa, as adotadas por órgãos oficiais e as convencionadas por determinada área de conhecimento humano. A utilização de chancela ou de qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz, tá? Artigo 83, também legal. O artigo 84, eu gostaria de dar um foco com vocês, porque nós vamos analisar uma questão juntos, tá? Porque nosso encontro já está chegando ao fim, nós não vamos conseguir analisar todo o cerne, né, da nossa matéria,
mas eu comecei analisando com vocês algo inicial e os temas vão avançando, então, por favor, faça uma leitura. Vamos lá, o artigo 84. Os instrumentos de ordens, requisições, precatórias, ofícios e autorizações judiciais, bem como dos demais atos e termos processuais, sentenças, decisões e despachos, conterão de forma legível o nome completo, o cargo ou função da autoridade judiciária e dos servidores que o lavrem, confiram e subscrevam, a fim de se permitir a rápida identificação. E o que me interessou aqui para vocês, para indicar como é importante vocês lerem o texto da lei. Parágrafo 1º. O escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz que subscreveu o documento, indicando-lhe o nome, o cargo e o exercício no juízo, nas seguintes hipóteses. Na expedição de alvarás de soltura, mandados ou contra-mandados de prisão, requisições de preso e demais atos para os quais a lei exige certificação de autenticidade, quando houver dúvida sobre a autenticidade de firma. Então perceba como é interessante essa situação, porque poderia ser cobrado uma questão legal de você aqui. Parágrafo 1º, né, ele fala como que tem que ser feita a autentificação dos atos que você vai praticar em nome do juiz, né, muitas vezes. Então, precisa ter esse cuidado. Você no serviço público não está atuando em qualquer instância, você está atuando no serviço público e tudo é muito específico para você lidar, né, nos autos, no seu dia a dia mesmo como profissional ali. Aí nós temos a autuação, abertura de volumes. E aqui eu vou finalizar o vídeo com vocês neste artigo, tá bom? É a questão burocrática de como você vai lidar com os atos que você praticar ali burocrático na sua atividade de escrevente. Artigo 91. Os escrivães judiciais ou sob sua supervisão, os escreventes zelarão pela correta numeração das folhas dos autos. Então, quando você, escrevente, estiver numerando folhas, hoje em dia é um pouco mais difícil, porque as coisas são digitais, né? Mas vamos supor, você está com um livro físico de auto, tá, do processo de uma pessoa, e você precisa numerar. Você não vai começar a numerar de 5, aí depois 10, depois 1, depois 30. Não pode deixar de forma desorganizada. Se tiver desorganizado, tem que ser organizado. E se você for numerar, tem que ser o correto, né? Não pode ser de qualquer jeito. E nós temos aqui o parágrafo 1º. Em caso de erro na numeração, certificar-se-á a ocorrência, sendo vedada a renumeração. Tá? Então, você vai certificar. Aconteceu um erro na numeração, mas digo que foi algo somente burocrático e que gostaria de constar que é um número correto tal. Isso. Você vai fazer uma certidão ali e vai juntar nos autos, indicando essa problemática na numeração que você teve. E parágrafo 2º. Na hipótese de numeração repetida, acrescentar-se-á apenas uma letra do alfabeto, em sequência. Então, aqui nós temos um exemplo dado pelo parágrafo 188A, 188B, etc. Certificando-se. Por quê? Olha aqui a questão comigo. Vamos no PowerPoint. Aqui me interessa. Aqui. Olha aqui comigo. Vou aumentar. Oh, meu Deus. Olha aqui. Agora chegamos lá. Questão 62 da prova do concurso de 2018 também. Quanto à ordem dos serviços dos processos em geral? É o que a gente está vendo. Assinale a afirmativa correta. A. Cabe aos escrivães judiciais ou sob sua supervisão escreventes zelar pela correta numeração das folhas dos autos. E na hipótese de numeração repetida, acrescentar-se apenas uma letra do alfabeto em sequência, certificando-se. É ou não é a letra da análise do artigo 91 caput com o parágrafo 2º? Vamos voltar aqui para a gente ver.
Olha aqui, tá grifadinho pra gente aqui. Mas vocês precisam fazer a leitura da lei, porque a alternativa correta sua era exatamente o que a lei dispõe, o que o provimento, o conjunto de provimentos da norma de Corregedoria Geral de Justiça possui como teor. Então, se atentem a isso, por gentileza, tá? Eu vou finalizar o nosso vídeo por aqui. Vou voltar no nosso slide. Para poder agradecer vocês. Mas eu já gostaria de... Opa, meu Deus do céu. Pronto, agora voltou. Pronto, agora tá correto. Tá, então eu peço perdão esse pequeno equívoco aqui no final, de coisas técnicas, né, coisas informatizadas acontecem. Mas, por favor, se atentem ao que foi indicado como matéria que será cobrada, tá bom? Todos esses capítulos que eu indiquei no começo do vídeo, por favor, façam a leitura. E não é uma vez a leitura, são várias. Várias vezes você vai ter que ler. Pelo menos todo dia um pouquinho. Não precisa ler tudo de uma vez, mas vá lendo um pouquinho todo dia. Que assim você vai ter essa lembrança de texto de lei e você vai conseguir identificar. Aqui nós analisamos duas questões que foram texto de lei e é do último concurso que teve em 2018, de escrevente TJ São Paulo. Então prestem atenção a isso. Qualquer dúvida, por favor, encaminhe um e-mail para profamilianaprado@outlook.com ou então, se quiserem falar comigo algo mais rápido, ver algumas coisas mais pessoais, questão, eu tô inseguro de repente, manda uma mensagem para mim lá no o meu Instagram, que eu vou deixar aqui, caso vocês queiram ter acesso, Milena S. Prado, tá bom? Eu agradeço todos vocês desde já, um grande abraço e até a próxima!